Sou a Rebeca Reusen, sou professora voluntária do Centro UNB Cerrado, né? Essa primeira roda, para a gente se apresentar, para a gente conhecer quem são os alunos, de que cursos que eles estão vindo. Então, nós tivemos pessoas que vieram da economia, das ciências ambientais, da música, a serviço social, arquitetura e urbanismo, comunicação, o que enriquece muito, né, o trabalho e as discussões, porque cada um vai trazendo elementos de disciplinas diferentes, né. Nessa primeira roda a gente apresentou um pouco dos nossos acordos aqui do IBC, alguns cuidados, né, tomar cuidado com o fogo, né, só acender, fazer fogueira nos lugares apropriados, e não deixar a fogueira descuidada, né? Porque o cerrado é um bioma bem sensível ao fogo. Cuidado com os bichos, então sempre que sair da barraca, fecha a barraca, né? Sempre tomar cuidado na hora que for pôr o sapato, olhar, bater o sapato, ver se não tem bicho dentro, né? Ficar atento. Cuidado com os resíduos, então aqui a gente separa os resíduos orgânicos que vai para compostagem, os resíduos recicláveis, né, que são colocados nos lugares específicos, e todo rejeito, tudo que não pode ser nem compostado, nem reciclado, a gente pede para que as pessoas guardem na barraca e levem de volta consigo, né. Então, assim, se possível, levar de volta com vocês todos os lixos que vocês produzirem aqui. Olhem para isso e levem para vocês, para que vocês possam se responsabilizar também por isso, para que a gente faça essa responsabilidade coletiva, compartilhada entre todos nós, para que também o ambiente sempre fique harmônico. Então aí já começa um pouco de educação ambiental, né? Onde quando a gente começa a se responsabilizar pelo lixo que a gente produz e a olhar para aquilo e repensar então o nosso consumo, né? Na sexta-feira à noite, depois da janta, a gente começou com a primeira aula teórica. Quais são as práticas sustentáveis que as ecovilas desenvolvem, quais são os desafios e os benefícios que as ecovilas trazem. E as ecovilas, elas trabalham basicamente em 3 dimensões, né? A dimensão ecológica. O que é a dimensão ecológica? É o desejo das pessoas de reduzirem a sua pegada ambiental e de viver de uma forma mais sustentável, né? A dimensão social comunitária é esse desejo das pessoas de conviverem mais, de terem relações mais profundas uns com os outros, né? E de sair do individualismo e fazer as coisas de forma coletiva. Então essa é a dimensão social comunitária. E a dimensão cultural e espiritual também está presente em todas as ecovilas, né? Então tem algumas ecovilas que são criadas em torno de uma religião específica, mas a grande maioria não, né? Aqui também não. Mas geralmente o autoconhecimento, ele é central nas ecovilas, né? Que para você fazer essa mudança de vida, para você viver de uma forma mais sustentável, para você conviver de uma outra forma com as pessoas, isso passa pelo autoconhecimento e pela mudança interior. Então é indissociável uma coisa da outra. No sábado, a gente começa o dia com um café da manhã maravilhoso. E depois a gente faz uma roda, né, para checar como as pessoas estão, né, se dormiram bem, se tá todo mundo bem. E partir para a primeira oficina prática. E aí, galera, bom dia. O primeiro dia, né, a ideia é a gente subir as paredes utilizando algumas técnicas de bioconstrução, né? No caso, optou por utilizar 2 técnicas, né? Uma foi o pau a pique e a gente, com essa mesma massa que a gente usou na técnica de pau a pique, a gente fez um tipo de parede com garrafa de vidro, né?
prática, né? Foi muito interessante, todo mundo pôde aprender um pouquinho, até nós que estamos orientando, né, a galera. Então a gente sempre aprende um pouquinho mais cada vez que a gente se junta aí para trabalhar essas atividades aí. Sábado à tarde, depois do almoço, a gente faz uma visita guiada. Eu conto um pouquinho da história do IBC, como que surgiu, como que a gente se organiza aqui. E aí a gente faz uma caminhada, onde a gente conhece algumas tecnologias sociais, algumas práticas. A gente vai em algumas casas, as pessoas podem conhecer um pouquinho mais, né, de cada casa e de cada família. E ver um pouquinho de perto, né, como que é o cotidiano numa ecovila. Aqui é uma caixa de abelha, sem ferrão, né, que elas são as grandes responsáveis aí pela polinização aqui das plantas. Essa espécie é mandaguari e ela já está aí com a gente já há uns 2 anos mais ou menos. Depois que eu coloquei a caixa, o jardim mudou, sabe? As flores, tem muito mais flores, as plantas dão muito mais flores, sabe? É bem diferente que rola. E aí, sábado à noite, a gente volta para nossa sala de aula para destrinchar um pouco mais a parte teórica, inovações, transições para sustentabilidade, transições sociotécnicas e o papel dos nichos de inovação de base, né, os grassroots niches, nesse processo de transição. Esses estudos sobre transição, eles buscam entender por que, se a gente, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, com todo o conhecimento, por que a gente não consegue fazer essa transição para uma sociedade mais sustentável? Então, no segundo dia de atividades aqui no Instituto, junto com a galera da UNB, a gente vai trabalhar um pouco de agroecologia, né? Preparando os canteiros, fazendo a manutenção de outros canteiros, né? Fazendo o manejo da terra. Preparar um canteiro a mais, cobrir os que já estão feitos. A gente tem adubo aí, esterco de gado, temos pó de rocha. E vamos ver se a gente consegue fazer um manejinho naquela área ali. Trabalhar esses 2 ramos, né? O manejo ecológico do solo, mais a agrobiodiversidade. Trabalhar esses 2 requisitos. Todo mundo se alimenta, né? Todo mundo se relaciona com o alimento e com a natureza, né? E a agroecologia, ela estuda isso, a relação do ser humano com a natureza, né? A junção das ciências naturais com as ciências sociais, né? Então, assim, que todo mundo busque, né, estudar mais, se aprofundar, pegar um pouquinho da sua área, assim, para ver como que pode encaixar isso. Porque hoje a gente só vai, acho que, trazer um equilíbrio na natureza, não só na conservação, mas na forma que a gente cuida, né, no nosso dia a dia. Domingo, né, depois do almoço, a gente fez uma dinâmica de ecologia profunda para trabalhar a nossa experiência do tempo. Hoje a gente vive uma relação com o tempo onde a gente está desconectado do legado dos nossos antepassados e de como a gente está deixando o mundo para as futuras gerações, né? A gente tem uma visão mais curta de tempo, né? Desconectada desses ciclos mais amplos da natureza. A gente faz uma brincadeira de estar conversando com a pessoa, uma pessoa que vai viver daqui a 200 anos. Não tá ali, mas não tem também pra onde ir, porque esse é o nosso tempo, esse é o tempo que a gente tem pra dar. Desesperada também, que ao mesmo tempo que a gente pode fazer alguma coisa, a gente não tá fazendo nada. Se você se sente parte da natureza, se você sente que a natureza com a natureza, sabe que tá... Quando nós, na nossa geração, encontramos água que podemos beber e solo que é seguro para cultivar alimento, o futuro vai depender da história que a gente está escrevendo hoje, do que a gente está fazendo aqui hoje, né?
Então, assumir essa responsabilidade e ter essa visão mais ampla do tempo foi uma das propostas dessa brincadeira que a gente fez. E a gente encerrou com uma roda de fechamento, né, de feedbacks e lovebacks, para cada um falar um pouquinho do que gostou e do que poderia melhorar. O que eu levo muito é a sensação de que a gente consegue fazer muito quando a gente está em coletivo. O coletivo a gente consegue ter uma força que a gente não imagina o quanto. Nós juntos, o quanto que a gente pode fazer grandes coisas. E é isso que me tocou muito. Estou muito bem, adorei tudo. Maravilhoso esse espaço, muito bom estar em contato de novo assim com a Chapada, né, com o Cerrado em si, né, por mais que seja impactante vir até aqui, vendo a soja e o milho, mas chegar aqui e ver essa visão em volta assim é esplendorosa. É realmente reacender um foguinho da esperança aqui dentro, que, né, é sempre massacrado lá fora. Então eu saio daqui me sentindo muito bem, muito leve, muito tranquila e muito grata. Agora eu tô recarregada e vou conseguir seguir firme quando eu chegar naquela Babilônia de pedras. Muda o ritmo, né? Assim, parece que a gente passou muito tempo aqui. É muito massa essas vivências, assim, a gente sempre aprende... Eu aprendi muita coisa, tipo, as oficinas foram maravilhosas, a do plantio, as visitas nas casas, fazer o barro hoje, pra aprender fazendo, a gente aprende muito mais. E também essas experiências coletivas sempre é muito autoconhecimento, assim, também, tipo, você se conhecer, entender, que às vezes você não saca, né? Quando acontece alguma coisa, você fica, velho, olha como eu tô reagindo a isso, né? Falar, gente, calma, tem uma solução, calma, não é esse caos todo. Tem um lado bom também, né? A gente foca às vezes muito no lado ruim, né? Muito nas angústias, muito na correria, e às vezes a gente não consegue ver o lado bom das coisas e perceber o tanto de riqueza que a gente teve aqui, né? Que a gente recebeu. Achei incrível essa vivência, essa troca de ideias e experiências. E com certeza despertou uma mudança interna em mim, eu estou muito feliz por isso. Às vezes na cidade a gente não consegue ter essa troca de ideia tão sincera quanto é aqui, né? A gente fica com uns receios de falar certas coisas, fechado para ouvir muitas coisas também. E aqui é meio que foi uma experiência muito aberta, todo mundo estava muito solícito, muito empenhado em fazer o que estava fazendo. Com certeza é bem diferente a forma como vocês receberam a gente aqui, como os ecoreanos receberam a gente, porque de fato vocês estão falando da vida de vocês, é o pessoal de vocês que tá aqui, e lá na cidade a gente tem muito essa de deixar o pessoal um pouco para lá, para poder conversar um pouco sobre aprendizado, sobre situações profissionais, e aqui vocês trouxeram a gente para dentro da vida de vocês, isso aqui é o dia a dia. Estou me formando esse semestre, estou saindo do ovinho, que é academia, para bater asas na vida. E essa vivência, né, esse encontro foi muito importante para mim, porque agora eu entendi tudo. Muita coisa fez sentido, desde a parte acadêmica, assim, Rebeca, você é maravilhosa, você sintetizou tudo e passou ainda aquilo tudo.